Olá, pessoal, que alegria estarmos juntos aqui. Eu estou feliz da vida porque a gente está recebendo no primeiro podcast desta união da Gêmeos Academy com o SRCo, aí dentro da Quirontech, né? Quirontech é a nossa casa para todos os cursos da Gêmeos Academy para esse ano de 2025, 26, com muitas iniciativas. E hoje a gente traz o tema do momento, o tema da moda, que é falar de neuropelviologia. Eu não poderia receber ninguém melhor do que os dois maiores líderes sobre neuropelviologia no nosso país, que vem trazendo a especialidade, engrandecendo essa especialidade dentro do nosso país. Professor Gustavo Lemes Fernandes, boa noite, como vai, meu amigo? Boa noite, doutor Paulo. Prazer em estar aqui com vocês, muito honrado com o convite e muito, de novo, nesse lugar aqui, nessa Quirontech, que é um centro muito interessante, muito legal, né? É legal estar aqui. Obrigado. E para partilhar o espaço com o Gustavo, nós temos hoje o professor Henrique Abrão, outra grande liderança do tema de neuropelviologia. Boa noite, Henrique. Super obrigado, doutor Paulo, pela apresentação. Doutor Gustavo também. É uma honra enorme estar aqui também com dois nomes da cirurgia ginecológica aqui no Brasil. E falando sobre esse tema que é tão interessante, que eu sou perdidamente apaixonado pelo tema. E nessa iniciativa aqui, da primeira vez que a gente está batendo um papo sobre, vai ser muito legal essa nossa conversa nos próximos minutos aqui. Eu queria dizer que quem está honrado de estar aqui sou eu, porque vocês estão me dando um gás a mais de poder participar com vocês desse tema, desse momento tão importante. Minha alegria estar junto com vocês. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem antes da gente começar o nosso bate-papo oficial, aonde vocês estão, o que fazem, o que estão fazendo no seu serviço de forma ampla, e depois a gente entra na neuropelviologia. Então, voltamos do Henrique para o Gustavo. Henrique, onde você está? Qual a sua função? Onde você vem trabalhando? Legal. Eu sou ginecologista de formação, fiz toda a minha formação, então, faculdade e residência aqui em São Paulo. Fiquei um ano na França fazendo tanto o fellow de videolaparoscopia quanto o mestrado lá. Depois eu voltei, fiquei mais um tempo trabalhando com endometriose e dor principalmente, e fiquei um ano na Suíça com o professor Possover, aprendendo e tendo a prática, botando a mão na massa sobre esse tema que é a neuropelviologia, essa nova área da medicina, que não é tão nova assim, mas ela é relativamente nova perto da medicina, que é algo milenar. E hoje eu estou na Beneficência Portuguesa, sou um dos coordenadores, sou um dos médicos associados do programa de fellowship nosso lá, de cirurgia minimamente invasiva. Estou na Clínica Medicina da Mulher também, sou responsável pela dor pélvica lá, e neuropelviologia também. Estou aqui com vocês no Quirontech, no James Academy, fazendo toda essa iniciativa de ensino em cursos de pós-graduação e especialização, e principalmente isso, mas eu estou basicamente em São Paulo. Para você que ainda não sabe o que é o James Academy, dá uma olhadinha. Entra aí na internet, depois a gente vai pôr o link aí para vocês poderem olhar a nossa programação. Nós temos já alguns cursos para 2025 e para 2026, mas depois a gente fala nisso. No final a gente fala sobre isso. Professor Gustavo. Gustavo, meu querido amigo, se apresenta, por favor. Bom, eu sou formado na Santa Casa de São Paulo, fui aluno do professor Paulo, da professora Elizabeth durante a minha formação, e depois eu fiz a residência lá na Santa Casa também, e depois fiz uma formação mais voltada para oncologia pélvica, tudo na Santa Casa, fiz mestrado lá, o doutorado lá também. E nos últimos 9 anos tenho trabalhado muito na neuropelviologia, trabalhei numa clínica onde a gente trabalhou exclusivamente com neuropelviologia nos últimos 9 anos. E hoje, a convite do professor Paulo, da doutora Elizabeth, eu estou lá na Santa Casa, além de como chefe da oncologia, também trabalhando com um ambulatório de dor pélvica crônica, que está muito legal, trabalhando com os residentes, com os fellows da endoscopia ginecológica em dor pélvica, e também estou atuando no Hospital da Mulher, que é um hospital, o antigo Pérola Byton,
também fazendo um trabalho com videoendoscopia lá e com dor pélvica. Gente, são dois profissionais com carreira sólida em neuropelvologia, com uma formação bastante ampla, e estão aqui para compartilhar um pouco dessa experiência de vida deles, apesar de jovens, uma grande experiência já dentro desta área. Eu queria começar cutucando vocês, para vocês me definirem o que é a neuropelvologia. Vamos lá, Gustavo, o que é neuropelvologia, em poucas palavras? Neuropelvologia é o estudo dos nervos da pelve, né? Essa é a resposta mais direta. Mas eu acho que o que a gente pode resumir é que o estudo desses nervos da pelve, desses nervos que têm um trajeto anatômico dentro da pelve, trouxe um conhecimento muito importante, tanto que permite preservação desses nervos em cirurgias ginecológicas avançadas, como também a compreensão de causas de dor pélvica que antes ficavam de uma maneira um pouco mais obscuras. Então, acho que essas são as duas principais atuações da neuropelviologia, tanto na anatomia, no conhecimento da anatomia e da possibilidade de uma preservação nervosa, como também a compreensão de outras causas de dor. Além disso, não sei se, acho que o Henrique podia falar um pouco para a gente dividir o papo da possibilidade da neuromodulação, que é algo que também faz parte da neuropelve, né? Legal. Eu concordo, assim, a neuropelvologia é um nome que fala muito por si só. Mas uma vez que você entra nisso, que você realmente começa a se dedicar e estudar, e não olha para isso só como um marketing de algo, uma evolução da ginecologia. Se você realmente se afunda no assunto, você começa a entender coisas que vão muito além. Hoje a medicina está passando por um desenvolvimento que a forma que a gente dá o medicamento para os pacientes está mudando. Hoje a gente tem um impulso elétrico em nervos, seja hoje se trata Parkinson com uma eletroestimulação cerebral intracraniana. Então a gente tem muita coisa por aí e a neuropelvologia não é muito diferente disso. Então a gente tem tanto para o tratamento da dor, que é o Lyon Procedure, quanto a neuromodulação sacral, que acho que pode ser incluída por aí, apesar de ser um pouquinho fora da pelve, pelo compartimento posterior, e também o Lyon Procedure para pacientes com lesão de medula espinhal, com deficiência motora, que é algo que para mim é até inclusive meu tema de doutorado, estudar sobre isso e tentar aumentar um pouquinho a aplicabilidade disso daí. Mas entender, na verdade, tudo que passa para a perna, em termos de inervação, vai passar pela pelve. Uhum. E a gente tem também a dor que é o dia a dia, que é a nossa prática clínica, mas a gente tem muito mais, que eu iria um pouco além, eu falaria que isso é um pouco o futuro. Ainda não é um presente tão bem elaborado. Eu concordo. Deixa eu entender um pouco melhor isso, essa nova subespecialidade, né? Quando foi que ela surgiu e onde foi que ela surgiu? E se vocês puderem me ajudar a dizer também quem foram os pioneiros, né? Quem são os ídolos de vocês? Certo. Quer falar? Não, começa você. Vamos lá. Eu fiquei com o professor Possover por um ano, tenho uma relação muito próxima com ele, tive uma experiência muito legal, a gente criou uma relação até interpessoal muito bacana, e eu tenho uma admiração enorme por ele. E ele lá em 1998, 99, por aí, começou a olhar, o professor Possover é um francês, que fez sua formação em cirurgia cardiovascular na França, se mudou para a Alemanha com a expertise da cirurgia cardiovascular para fazer linfadenectomias paraórticas na ginecologia. E aí, nesse momento na Alemanha, ele começou a abordar, por uma questão familiar, por um problema na família, começou a estudar a fundo os nervos pélvicos. E ele é uma pessoa brilhante. Então, assim, com dramas que a gente tem em pós-operatório, em sequelas pós-cirúrgicas, e ele começou a estudar e dedicou a sua carreira para isso. E aí ele que criou esse termo neuropelvologia e começou a desenvolver esse assunto para outras pessoas. E aí a gente tem não só ele hoje em dia, mas várias outras pessoas que estudam isso de forma brilhante. Acho que tem vários alunos do professor Possover e tem muita gente que hoje faz um trabalho fenomenal. Então nós podemos dizer que a neuropelvologia surgiu lá no fim da década de 90
com esse grande incentivo e apoio do Mark Possover. E depois, obviamente, várias gerações de seguidores do Possover surgiram e vêm disseminando amplamente a neuropelvologia no mundo e no nosso país também. É isso, Gustavo? É isso, eu concordo. E, bom, a gente não pode deixar de falar do Nucélio, né? O Nucélio, que é meu colega de turma, meu grande amigo, e ele foi um dos primeiros que ficou lá com o Possover e trouxe a neuropelviologia para o Brasil, e a minha formação foi muito em conjunto com ele, né? Que eu fiquei com ele aí nos últimos 8, 9 anos, e a gente aprendeu bastante. E nessa fase toda eu pude ver a participação do Mark, né, na neuropelviologia, e como ele se preocupa com as pessoas que se formam em neuropelviologia e tem aquele cuidado de olhar, ver o que aquela pessoa está fazendo e querer saber um pouquinho mais do trabalho dele, para que aquilo seja divulgado e seja realizado de uma maneira profissional e ética, né? Então, sim, com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. O Possover sempre foi muito firme em não querer transformar a neuropelvologia em um modismo, né? Ele levou muito a sério a especialidade ou a subespecialidade para que não virasse só uma moda, e sim uma formação sólida e consciente. Eu conheci Possover em 2003, então pouco tempo depois dele iniciar essa carreira, e eu já via naquela época o rigor dele, tanto cirúrgico quanto de estudo, e também o rigor na formação dos fellows, né? Então, Nucélio realmente é um dos grandes nomes do nosso país que teve início. Na Alemanha e na Itália, vários outros. O Chiantera foi um dos que seguiu o Possover por um bom tempo e divulgou isso muito na Europa também, né? Mas eu queria entender de vocês, Gustavo, eu queria que você me falasse em quais situações clínicas você acha que a neuropelvologia faz a maior diferença na vida das pacientes, é claro, mas na capacidade do profissional abordar de forma mais adequada as enfermidades. Legal. Eu acho que o Henrique vai me ajudar nisso aí também, mas a principal novidade ou a maior compreensão que a neuropelviologia trouxe do ponto de vista de afecções foi em relação às compressões intrapélvicas, né? Então, causas de ciatalgia, de dor no ciático, causas de pudendalgia, dor no pudendo, que antes não eram tão compreendidas, hoje você consegue ter um diagnóstico que era antes um pouco obscuro, né? Então, eu costumo dizer para as pacientes assim, quando você tem dor no ciático, você procura quem? Você procura o ortopedista, né? Porque dor no ciático, dor no glúteo, dor na perna. E aí você vai no ortopedista, o ortopedista vai descartar as causas de dor no ciático que são típicas do ortopedista. Síndrome do piriforme, alguma síndrome da dor glútea profunda e por aí vai. E aí muitas vezes essa paciente não tem esse diagnóstico e ela ficava ali como uma causa desconhecida de dor. E aí depois, com todo esse conhecimento da neuropelviologia, hoje a gente pode descobrir então que ela tem, na verdade, uma compressão do nervo ciático na porção intrapélvica. Então, isso trouxe um grande diferencial do ponto de vista de compreensão de algumas causas de dor que antes ficavam ali obscuras, principalmente essas que têm a ver com os nervos da pelve, mas que também tem um trajeto fora da pelve, né? Então, eu acho que essa é um dos avanços. O outro avanço é naquela paciente que tem uma doença, por exemplo, a endometriose, uma doença grave, infiltrativa, que tem uma proximidade com os nervos e que a gente sabe que no passado essas cirurgias eram realizadas e essa paciente acabava evoluindo com uma lesão nervosa, ou com uma complicação, com uma sequela dessa cirurgia. E hoje, com esse conhecimento, isso é muito mais difícil de acontecer, né? Não, sem dúvida. É algo que tem evoluído muito isso daí, né? Agora, você me chama a atenção uma coisa, Gustavo, você falou direto da pudendalgia, ciatalgia, mas na ginecologia, a endometriose acabou sendo a porta de entrada da neuropelviologia, né? E todo mundo fica com dúvida de saber qual a diferença entre uma cirurgia de endometriose profunda, tradicional, né, e a cirurgia com abordagem neuropelviológica ou com preservação nervosa, digamos assim. Qual a diferença entre essas duas formas de tratamento da endometriose? Olha,
Eu diria o seguinte, hoje em dia, graças a todos esses grandes pioneiros da neuropelviologia, a maioria dos cirurgiões ginecológicos que tratam endometriose de uma maneira séria conhecem a anatomia pélvica nervosa e vão fazer essa cirurgia de uma maneira consciente, preservando aqueles nervos, né? Então, eu acho que essas duas coisas elas têm que andar juntas. O cirurgião pélvico competente e sério, ele tem que ter um conhecimento de neuropelviologia. É assim, a neuropelviologia ela tem uma parte clínica que o Henrique também pode contribuir um pouco aí, que é muito vasta e que eu não acho que todo ginecologista tenha que saber a parte clínica de neuropelviologia. Mas a parte anatômica para preservação nervosa é imprescindível. E assim, o cirurgião pélvico que quer operar direito essas pacientes, ele tem que operar. Tem que saber onde estão os nervos para saber evitar ou para saber dissecar se necessário, né? Uma coisa que o professor Possover batia na tecla toda semana, né, lá quando eu estava em Zurique com ele, é que preservação, né, segundo ele, eu concordo plenamente, preservação nervosa não é mais uma opção. Deveria ser uma regra para todos os cirurgiões pélvicos avançados. Quem vai fazer endometriose tem que saber preservação nervosa. Você fazer uma cirurgia sem preservação nervosa, hoje, em 2025, não é mais aceitável. Então é uma coisa muito interessante Henrique, que ele falava. Você sabe quando eu dou aula de preservação nervosa ou de técnicas, estratégias no tratamento da endometriose profunda, eu sempre coloco a nerve sparing como a must-do procedure. Né? Não tem opção. Ou sim, né? A gente não tem outra saída. Não, e sem dúvida, eu concordo plenamente. Até já assisti alguma dessas aulas e é isso mesmo. Acho que quem faz uma medicina hoje, quem faz uma clínica cirúrgica e uma cirurgia efetivamente bem feita, hoje conhece esse conceito. E assim, professores renomados como o professor Possover, como o professor Airosa, a gente tem, assim, quem ensina hoje tem esse encargo de ensinar com esse conceito, porque hoje não tem mais cabimento, a gente sabe a anatomia. Então tem que ir para o cadáver, tem que ir para os cursos, tem que ir para o livro de anatomia. Assim, uma das coisas que a gente mais... Eu tenho na clínica hoje, levo para cirurgias para ensinar os fellows, o livro do Dr. Paulo e da doutora Elizabeth, para, assim, forçar. Não sabe, vai ficar de lado, não vai operar, vai ver anatomia, para a próxima pergunta ter que saber, porque não tem como não saber isso daí. Exato. Não tem como Já que você está falando em conhecer e em saber, isso quer dizer que exige uma certa formação. Eu queria que vocês contassem qual foi a formação de vocês e qual é o plano. Vocês são as duas maiores lideranças de neuropelviologia do nosso país. Qual o plano de vocês para a formação dos profissionais brasileiros? Como vocês pretendem ajudar os profissionais do nosso país a melhorar a formação com os conceitos de neuropelviologia? Quer falar? Eu acho que tem muita coisa. Acho que a gente tem uma área da medicina que é relativamente nova, mas que já tem seu desenvolvimento, mas que a gente ainda precisa muito de alguns pilares para ela crescer de uma forma regulamentada e de uma forma que não seja como o próprio professor Possover toma essa precaução de não seja como a pessoa queira fazer, que seja realmente com regulamentação, consciência e tudo mais. Então eu acho que assim, converso muito, o Gustavo é uma pessoa super querida, admiro muito tudo que ele faz. Eu acho que a gente vem de trajetórias paralelas, mas que são um pouco diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo. Então eu acho que assim, o primeiro passo é a gente colocar na ciência tudo que a gente vê na nossa prática clínica. Então, fazer estudos, tanto do Santa Casa quanto lá na BP. A gente tem o HC também, que dá para entrar nisso daí. O próprio Hospital da Mulher. A gente tem muitas opções de lugares para fazermos pesquisa, trabalho, colocar ciência em cima disso. Porque eu acho que sem a ciência não deixa de ser uma mentoria, um negócio sem muita fundamentação. Então, eu acho que esse é um primeiro passo.
E a gente tem toda uma parte da educação, mas eu acho que vamos dar um passo para trás e falar um pouquinho da trajetória e tudo isso. O que você acha? É isso aí. Boa. Eu quero saber o caminho que vocês fizeram. Eu quero saber o caminho que vocês trilharam para chegar até aqui, para estimular, para servir de exemplo para essa nova geração que vem se formando atrás de vocês. Não, legal. Eu acho que o Possover, ele desenvolveu um modelo de formação em neuropedagogia, que é muito legal, e que eu acho que a gente tem que seguir alguma coisa na mesma linha, né? Então, o Possover, ele divide a formação do neuropedagogista em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. O nível 1 é um nível teórico, onde você vai aprender principalmente a parte clínica da neuropedagogia e a parte da anatomia no conceito no livro, né? Uma coisa bem mais teórica. Esse nível 1, a pessoa pode estudar e ter um conhecimento ali, fazer alguns cursos e por aí vai. O nível 2 é o conhecimento da anatomia em cadáveres, os cursos de anatomia e essa formação anatômica. E o nível 3 é ter experiência, é adquirir experiência, ter uma trajetória na área de neuropedagogia, né? Então eu acho que, falando um pouco da minha formação, foi isso que eu fiz o nível 1, depois fiz o nível 2 com a formação em estudo em cadáveres, e o nível 3 eu fui desenvolvendo nos últimos anos e recebi aí o diploma do nível 3 agora em Istambul, né, em maio, que foi muito legal esse reconhecimento do professor Possover, que foi baseado nisso, na experiência, na vivência com a neuropedagogia, e ele vendo que eu já tinha ali uma atuação importante na área. E aí que casa um pouco com o que o Henrique acabou de falar, que a gente precisa fazer ciência, a gente não pode ficar uma coisa só ali teórica, no desenvolvimento de anatomia em cadáver, não, tem que publicar, a gente tem que transformar o que a gente está vendo aí em dados científicos para que possa ser reproduzível. Sem dúvida, eu acho que isso é um dos alicerces do crescimento regulamentado, exatamente, de um crescimento saudável da neuropedagogia. Porque hoje a gente sabe, com esse advento das redes sociais, Instagram, etc., qualquer um sai falando e fazendo e não sei o quê, e a gente sabe que aqui é um problema muito silencioso, né? Se eu sair operando pacientes em outras áreas, eu dificilmente causo danos tão complexos, irreversíveis e tão silenciosos. Eu cortar um nervo, eu não vou saber que eu estou cortando um nervo na hora. Mas eu vou saber disso ou depois do procedimento, 2 dias depois, e isso não tem volta. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter muito respeito, muita atenção e muito profissionalismo com isso. Mas voltando também para a formação, eu acho que é basicamente essa a ideia. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente nesse sentido fiz aqui em São Paulo, tudo de formação ginecológica, técnica cirúrgica, cirurgia ginecológica, eu fiz na França junto com o mestrado, já puxando para essa área. Fiquei com um dos coautores do livro de neuropedagogia, que é o professor Benoît Rabichon, que estava lá em Clermont-Ferrand, e mandava e-mail pro professor Possover, mensagem, tentava entrar em contato, e por estar num momento muito propício para isso, minha intenção era realmente fazer um fellow, ficar lá, viver isso junto com ele. E certo dia ele ligou para mim de volta e falou, vem, uma semana eu estava no avião já indo para a Suíça. E foi muito bacana, porque eu pude não só aprender na prática, também fiz o level 1, o level 2, e ganhei o level 3 com essa vivência, com essa prática, uma coisa muito mais até diferente no seu caso, que você fazia, você estava aqui junto, você foi desenvolvendo. E muito legal a forma que vocês foram desenvolvendo aqui a neuropedagogia, porque ela vai para o mesmo caminho de formas, de maneiras, de óticas diferentes, até de complexidades muito complementares. Então, assim, converso muito com o Gustavo no dia a dia, assim, o olhar que ele tem para questões miofaciais, para questão muscular, para questão da fisioterapia, e o olhar que eu tenho, por exemplo, para questões vasculares, que são complementares, são formas da gente chegar no mesmo lugar, entendendo e fazendo o diagnóstico correto. Então é muito bacana isso. E aí fiquei com ele, fiz, e aí desde que eu voltei tenho deslanchado isso aqui.
E agora, com essa organização, com tudo esse planejamento de artigos científicos, pesquisa, de desenvolver essa parte, a gente pode também falar sobre o ensino efetivamente, sobre entregar isso para o ginecologista, ou então para o urologista, para o cirurgião coloretal, para quem quiser se desenvolver na parte da cirurgia pélvica avançada, né? Mas, Henrique, antes do ensino, é importante a gente frisar ainda mais, para você que está nos ouvindo hoje, para você que está na sua carreira, entender essa jornada, né, esses 3 níveis. E eu queria saber, dentro desses 3 níveis, quais são os conhecimentos mais desafiadores? Qual momento vocês pararam e falaram, não, isso daqui é difícil demais, cara, isso aqui eu não vou atingir, né? Porque certamente são conhecimentos que vão muito além da ginecologia, coisas que a gente nem esperava em estudar no passado, e hoje fazem parte da rotina da cirurgia ginecológica avançada, da neuropelviologia, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as habilidades ou os conhecimentos mais desafiadores para o profissional que pretende desenvolver a neuropelviologia. Eu acho que além do conhecimento anatômico e do conhecimento, existe uma parte do conhecimento funcional da parte de neurologia, que é totalmente diversa do que a gente aprende na ginecologia, né? Então, voltar a entender uma propedêutica neurológica, entender como que a gente examina uma paciente que tem uma afecção nervosa. Então, existem conceitos de neurologia e de neurocirurgia que a gente tem que voltar para o livro e estudar. E aí, uma coisa que o Henrique falou, né, que essa minha veia um pouco ortopédica também, então de entender um pouco do exame ortopédico, do exame miofacial ali, para conseguir também compreender algumas causas de dor. Então eu acho que esse é um dos grandes desafios, é entender que é uma especialidade diversa da ginecologia, onde a gente vai ter que aprender conceitos de neurologia, de neurocirurgia e até de ortopedia, né? Plenamente. Mas, Gustavo, e isso é só para ginecologista ou a neuropelviologia é para outras especialidades pélvicas também? Exato, é assim, eu acho que existe um conceito, um fundamento principal para quem quer ser neuropelviologista, que é conhecer laparoscopia. Assim, é impossível você pensar em fazer uma cirurgia com conceitos de neuropelviologia sem você ter uma formação em laparoscopia. Então, assim, no nosso meio, a gente tem urologistas que poderiam desenvolver um conhecimento de neuropelviologia, uma atuação em neuropelviologia. A gente pode ter um cirurgião coloprocto que tenha também um conhecimento. Mas acho que fundamental é isso. Tem que ser alguém que trabalha com a pelve e que tenha conhecimento de laparoscopia, porque é impossível a gente imaginar alguém que não faça laparoscopia fazendo neuropelviologia. Mas acho que é isso. Então, assim, eu acho que fica um pouco mais difícil para um ortopedista ou para um neurocirurgião desenvolverem um conhecimento nessa área, porque eles não têm essa formação em laparoscopia. Então, acho que isso é muito importante. Por ter ficado bastante tempo lá com ele, eu acabei conhecendo muita gente, né? E o pessoal que passava com o professor Possover para a formação. Então é muito curioso, muito legal até de conhecer muita gente que tem. Então, por exemplo, tem uma querida amiga, Lara Veras, que ela é cirurgiã coloretal em Fortaleza, que tem a formação nível 1 e nível 2 do Possover, então ela faz a neuropelviologia lá em Fortaleza, super bacana, inclusive a forma que ela aborda, muito legal, direcionada muito mais para o intestino, mas de uma forma completa. Tem o Olivier, que ele trabalha em Bordeaux junto com o Horace Roman. Ele é o urologista que trabalha na equipe lá do hospital do Horace Roman. E ele é um cara, assim, brilhante também, mas eu vou além, independente de ser no ginecologista, coloretal, tem uma neurocirurgiã que foi atrás, ela não sabe fazer a cirurgia, mas toda a parte diagnóstica, ela só na hora da cirurgia indica, que é a Margoretza da Alemanha, mas eu acho que é quem tem essa visão de querer abrir a sua cabeça. Porque para você fazer a neuropelviologia, você tem que aprender a neurologia, mas você tem que aprender a fisiologia, você tem que aprender musculatura, você tem que aprender vasos. Quem conhece o que é uma síndrome de May-Turner, por exemplo? Prevalência que a gente tem disso em pacientes da neuropelviologia é enorme. Então, assim, eu acho que é muito nessa questão de ter o interesse em abrir
a tua cabeça para conhecimento de um pouco além da nossa área. Mas eu quero fazer um comentário só. O ginecologista tem uma vantagem, que é o toque vaginal. E o toque vaginal na consulta, ele é muito rico. Ele consegue diferenciar sistema nervoso autônomo, sistema nervoso somático e dor miofascial em boa parte dos casos. Um exame de toque bem feito, e aí é muito treino, vai além da ginecologia, não é só aquele toque para ver uma dilatação de colo, então para encostar na endometriose e reto cervical. Mas assim, se você souber o que você está fazendo ali, num toque vaginal você tem informações extremamente ricas. E aí o gineco já está um pouquinho avançado nesse sentido. Vou te chamar para dar uma aula do toque ginecológico do neuropelviologista, hein, Henrique? Pode ir preparando essa aula. Eu tenho ela pronta já. Eu acho muito bacana entender cada uma desses setores da vagina. É muito legal. É uma área apaixonante, como eu disse. Agora eu queria caminhar com vocês, além da sala de aula, saindo da sala de aula e indo para o consultório, né? Qual é a paciente que deve ser encaminhada ou que precisa passar por uma avaliação neuropelviológica? Opa, os dois ficaram calados, parece que eu toquei fundo demais, hein? Não, é porque acho que os dois querem falar. Eu acho isso daí também. Não, eu acho que a gente passou por uma fase inicial onde a neuropelviologia começou a surgir e que, para mim, virou sinônimo de não sei o que fazer, manda para o neuropelviologista, né? Então, eu acho que numa fase lá, no passado, 10, 15 anos atrás, acontecia muito isso, né? O gineco pegava a paciente, tentava, de algumas maneiras, resolver o problema dela, e quando ele não tinha nenhuma solução, então manda para o neuropelviologista para ver se ele acha uma alternativa ou alguma outra explicação para aquele caso. Hoje, eu acho que os ginecologistas, de uma maneira geral, já têm um certo conhecimento do que é neuropelviologia e já conseguem, assim, identificar melhor os casos. Então, eu acho que hoje isso melhorou um pouco. E aí, a pergunta do Dr. Paulo é: quais são as pacientes que devem ser encaminhadas para o neuropelviologista? São aquelas pacientes que têm algum sintoma neuropático que não tem ali uma explicação fora da pelve. Eu acho que é isso. Então, assim, o que são sintomas neuropáticos? A paciente que tem uma dor, um formigamento, queimação, aquela dor que que a gente chama de alodínia, que é quando passa ali um tecido, alguma coisa ali, aquilo incomoda, e que respeita uma área inervada por um nervo que seja da pelve, né? Então, eu acho que todo ginecologista tem que saber isso e tem que tentar perguntar ativamente para a paciente se ela tem algum desses sintomas. Então, se a paciente tem algum sintoma ali que não está encaixando com a endometriose ou com qualquer outra causa de dor pélvica, pensar no neuropelviologista. Não sei se... Concordo, eu lembrei muito da explicação das luzes de uma casa do professor Possover, que eu uso sempre isso, eu acho que é brilhante, acho que a gente tem que realmente passar para frente o que é bem dito. Então, ele coloca muito assim, como, imagina que os nervos são um cabeamento de luz de uma casa, e você tem, na cozinha, nenhuma das luzes funciona. O mais prático, mais normal que a gente pensa é que todas as luzes isoladamente da cozinha tenham um problema diferente, ou é o cabo que leva a energia para a cozinha que não está funcionando. E a mesma coisa, aquela paciente com dor na vulva ou então dor na relação sexual que vem junto, então que é concomitante com sintomas de hipersensibilidade da bexiga, sintomas de esvaziamento incompleto do intestino, do reto, junto com isso, uma dor irradiada para a face posterior da perna. A gente vai juntando um monte de coisa que vem junto, assim, uma causa para uma dor, mas outra causa para outra dor, mas outra. É mais fácil eu ter uma causa só que vai justificar tudo. E não é fácil entender, mas eu acho que é muito isso. ter noção dos sinais de alerta, né? São sinais de alerta. Quando você está ali de frente a uma paciente que foge um pouco do que a gente está habituado a ver, da endometriose, da dor pélvica, que tem alguma coisa assim, poxa vida, mas ela tem uma dor no ciático associada, ela tem uma dor com características neuropáticas, tem choque, tem sensação de queimação, é uma coisa, tá esquisito. Então eu acho que aí vale a pena pensar
em encaminhar para um neuropavilogista avaliar. Né? Não, sem dúvida. Posso contar uma história da semana passada aqui para vocês? Semana passada eu fui para o México, o pessoal me convidou lá, a gente está sempre junto, inclusive, lá no México, nós três aqui, junto com a professora Elizabeth, o Dr. Maurício, e eles me chamaram lá, até foi super interessante, eles me deram 3 aulas. E as 2 primeiras eram sobre neuropaviologia. Eles falaram, fala do jeito que você quiser, dá... E a primeira aula eu fiz uma revisão da literatura sobre endometriose nos nervos pélvicos, no nervo pudendo e ciático. Fiz uma revisão, uma puta revisão, um monte de vídeo e muita ciência sobre. Começa com 55, com o neurocirurgião que descreveu pela primeira vez a endometriose do nervo ciático, o endometrioma chocolate e tudo mais. E eu realmente, foi uma aula super bacana. Eu terminei essa aula falando, isso daqui é extremamente raro. Isso daqui não é o dia a dia. Isso é o que você acha que é neuropaviologia. A segunda aula foi o que há de verdade na neuropaviologia. Neuropaviologia fora do glamour, fora desse negócio. O dia a dia nosso, com a dor pélvica, com disfunções do assoalho pélvico, com a bexiga. Eu acho que a bexiga é um ponto-chave. Hoje a gente divide o sistema nervoso em somático e autônomo. O sistema nervoso somático eu faço uma eletroneuromiografia e eu vejo alterações. O autônomo não tem eletroneuromiografia que me fale. O estudo urodinâmico é uma das melhores coisas que vai me falar aí. Então eu comecei a mostrar o que tem da dor pélvica que foge um pouco. Aquela paciente que tem pseudopockets e nada mais, tem falhas peritoneais e já passou por 5 cirurgias. Hoje é muito fácil o ginecologista indicar cirurgia, a paciente não melhora. Mas ela tem uma dor pré-menstrual, que pode ou não irradiar para a face posterior da perna, mas esse fator pré-menstrual importante, que vem junto com os sintomas vesicais e intestinais, e a gente está olhando muito para a endometriose e está esquecendo o diagnóstico diferencial. Então eu acho muito importante a gente olhar para a paciente como um todo. Eu acho que a dor pélvica crônica está subdiagnosticada hoje em dia. Eu acho que esse é um pouco Henrique, a minha visão. Já que você nos trouxe esse caso marcante, eu queria que cada um de vocês, nós vamos finalizar esse bloco clínico. No próximo bloco, nós vamos para o futuro, né? Para ver o que vocês vão fazer pela neuropaviologia no Brasil e o que a gente tem de desafios pela frente. Mas, para finalizar, para fechar esse bloco clínico, eu quero que vocês contem um caso marcante que vocês tiveram, um caso clínico, na abordagem da paciente, e que a neuropaviologia mudou o futuro dessa paciente. Compartilha com a gente. Quer começar? Começa você, que eu tô pensando aqui. Vamos lá, eu vou contar um caso de ontem. Ontem, estava na clínica, não sei, muitos sabem, mas não são todos. Eu sou filho do Dr. Maurício Abrão, de um cirurgião ginecológico, um dos maiores nomes, junto com o Dr. Paulo, Dr. Elizabeth, da endometriose no Brasil. E ele tem um referenciamento de pacientes enorme. E a gente discute muito, eu sou o responsável na clínica nossa pela neuropaviologia, pela dor nesse sentido. E aí chegou essa paciente na clínica para ele e ela tinha nada. Encontraram em um dos exames um espessamentozinho de uterossacro e essa paciente tinha dor em cólica. Então vamos lá, dismenorreia, dor em cólica, ela tinha dor pélvica acíclica, ela tinha dispareunia, e ela tinha alterações urinárias cíclicas. O que qualquer ginecologista olha para esses 4 sintomas e fala? Endometriose, isso daqui é endometriose com certeza. E aí foi lá ver, não sei o que, fez os exames, que a gente tem o pessoal da rádio nosso que a gente confia super, e não tinha realmente nada que justificasse efetivamente. E aí fomos perguntar, escutar a paciente, e aí ele já mandou essa paciente para mim. E aí fui conversando, a paciente tinha dor irradiada para a face posterior da perna esquerda, pré-menstrual, então começava 3 dias, 4 dias depois da ovulação e durava até o primeiro dia da menstruação, na menstruação melhorava, essa dor em queimação, com sintomas de hipersensibilidade vesical, então ela sentia vontade para ir no banheiro o tempo inteiro, esvaziamento incompleto da bexiga, sentia essas cólicas, mas eram muito mais pré-menstruais com algum componente no comecinho, e a dispareunia era de penetração, não era uma dispareunia de profundidade. E aí a gente tem desenvolvido uma ressonância que está olhando muito bem, e aí você tem que olhar não só para a endometriose, então uma angiorressonância arterial e venosa,
da pelve e abdômen, e fomos ver a paciente tinha, o que eu estava falando, eu até mencionei aqui a síndrome de May-Turner, mas com uma compressão da veia glútea superior no nervo ciático e raiz de S1, com um componentezinho de S2. Então isso, para quem tiver interesse, venha junto conosco para entender o que são as raízes, o que são os nervos, mas isso explicava como uma luva exatamente tudo que a paciente tinha de sintoma. Então, uma veia causando uma compressão num lugarzinho certo, e essa paciente já tinha sido operada 2 vezes por endometriose, sendo que tinha, assim, falhas, um espessamentozinho de uterosacro e nada mais. E foi basicamente isso. E aí hoje a gente está Exemplo claro, né? Exemplo claro de que o conhecimento da neuropelve pode mudar o futuro de uma paciente quando bem atendida e bem avaliada. Muito legal esse caso, e a gente vai ficar esperando ver a solução disso, que é mais legal ainda, é o que a gente pode fazer pela paciente. Gustavo, conta para mim um caso que marcou tua vida e que obviamente marcou a paciente. Eu estava aqui tentando lembrar de algum caso que não fosse de endometriose, porque foi aquilo que o Henrique falou agora há pouco, que a endometriose em nervos ela é muito rara, né? Mas eu não consegui lembrar de outro caso, então eu vou falar de um caso que era uma paciente com endometriose, mas que me marcou muito, e até a gente publicou esse caso depois, a paciente vai, se ela ver esse podcast, ela vai lembrar do que era ela, né? E assim, a paciente ela tinha uma dor glútea, uma dor glútea profunda há muitos anos. E aí ela ia no ortopedista. Tinha uma dor glútea, e aí eu pedi uma ressonância e a ressonância apareceu lá uma suposta inflamação no cóccix. Bom, então ficou com uma inflamação no cóccix, como a causa da dor glútea dela, e aí a dor não melhorava, ela fazia diversas medicações, fazia bloqueios e tal, e não melhorava, até que um dia ele propôs para ela, vamos tirar o cóccix. E aí ele submeteu ela a uma cirurgia e retirou 2 peças do cóccix. E aí, depois da cirurgia, não melhorou. Não melhorou nada, não melhorou. Então vamos tirar mais 2 peças do cóccix. Aí tirou o cóccix inteiro. E aí nessa segunda cirurgia ela teve uma infecção, ela ficou com uma fístula, fez uma osteomielite, ficou meses internada, recebendo antibióticos. E aí quando ela melhorou do pós-operatório dessa cirurgia super complicada, a dor estava lá. Continuava do mesmo jeito. E aí ela passou em consulta com a gente e conversando com a paciente e tal, e aí ela vem e troca e fala, que eu nunca vou me esquecer, assim, ela falou assim, não, e é engraçado porque eu comecei a anotar na minha agenda todas as vezes que eu ia no pronto-socorro por causa da minha dor, e eu comecei a perceber que era sempre que eu estava menstruada. Sempre que eu estou menstruada eu tenho essa dor, doutora, eu não tinha percebido isso, mas agora eu estou vendo aqui, é isso, todo mês quando eu estou menstruada eu tenho essa dor no cóccix. E aí fez uma ressonância aqui em São Paulo, ela não era de São Paulo, ela era do Sul, fez uma ressonância aqui em São Paulo com um colega super bom e apareceu esse nódulo de endometriose, um nódulo parametrial. Ela não tinha uma infiltração do nervo pela endometriose, mas ela tinha um nódulo no paramétrio que tinha uma proximidade muito grande com a inervação sacral e que promovia esses sintomas ali de dor glútea no período menstrual, né? E aí, quando a gente entra na pelve para fazer a cirurgia dessa paciente, não dava para ver quase nada, parecia que ela não tinha endometriose nenhuma, porque era um nódulo retroperitoneal que não dava para ver. Então, assim, a clínica fez com que a gente indicasse o exame de imagem correto para essa paciente, para fazer o diagnóstico e entrar na cirurgia com a certeza de que tinha alguma coisa ali que a gente precisava investigar, e essa paciente ficou muito bem, assim, muito rápido. A gente operou, tirou o nódulo, alguns meses depois ela já estava sem nenhum sintoma, então foi muito marcante. Fantástico. É um comentário, eu falei, lógico, é muito raro, mas é importante a gente saber também que existe. E saber não fazer barbaridades quando encontrar algo assim. De não olhar, eu falo muito isso também, que é não olhar com, quero operar, quero ir lá porque eu sou bom e não sei o quê. Não, olhar para isso como algo que tem que fazer muito bem calculado, porque um passinho a mais a gente não melhora, mas sim piora a dor. Sim. Mas perfeito isso. Acho que não, e você fez um comentário, Henrique, que me lembrou de uma coisa que assim, quando você opera, entra naquela região retroperitoneal, você fecha a porta para um outro cirurgião depois, né?
Então, se você se arriscar a operar aquilo e não fizer uma cirurgia completa, adequada, o próximo cirurgião que tiver que entrar ali para tentar abordar vai ter muito mais dificuldade por conta da fibrose, por tudo mais, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito, muito cuidado ali para abordar essa região. Ah, cirurgia de um tiro só. Não, perfeito, eu concordo. Gênero, número e grau. Eu acho que isso daí é exatamente assim mesmo. Concorda, doutor Paulo? 100% concordo com vocês, estou felicíssimo. Nós já estamos aqui há quase uma hora conversando e foi uma delícia estar com vocês hoje. Nós começamos da história da neuropélvica, a formação, os pioneiros, entendemos a importância e agora nós vamos para o nosso bloco final, que é falar um pouquinho de futuro, né? E para o futuro eu queria entender, né? A onda de cirurgia robótica que nós temos no mundo inteiro, no nosso país, associada à inteligência artificial, como vocês vislumbram essas duas coisas na neuropavologia? Vamos ter mais benefícios? Vocês já estão vislumbrando benefícios nesta direção? Eu vejo a cirurgia robótica como uma forma de fazer uma cirurgia. E não sei, Gustavo, eu olho a cirurgia robótica não como uma cirurgia diferente da videolaparoscopia, mas uma maneira diferente de fazer a mesma cirurgia. Então são trocáteres que vão, lógico, acesso um pouquinho melhor. Para os nervos pélvicos tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo que você tem muito mais poder de manobra lá embaixo com o robô. Ponto negativo, você muitas vezes esquece dos vasos que estão lá em cima e tem o maior risco de fazer trombose ou de lesões inadvertidas. Então, tem uma frase que é com grande poder tem-se grande responsabilidade, né? Então a gente tem que... O robô tem muita coisa legal, mas tem muita responsabilidade por trás. Pode causar danos maiores. Mas eu acho que assim, tem muita coisa legal vindo por aí. O que você acha? Não, eu acho isso também, Henrique. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o robô. Eu acho que o robô, ele traz pra gente uma segurança grande na cirurgia, mas a gente ainda não sabe ali como que é essa manipulação de nervos com as pinças robóticas. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver cirurgias mais delicadas e mais seguras com o uso da tecnologia robótica, mas eu acho que a gente ainda vai ter que fazer muito estudo antes de ter essa certeza. Agora, o que eu vejo mais com bons olhos é o desenvolvimento da tecnologia associada ao robô, né? A robótica. Então, eu vejo assim, eu tenho o Marco Aurélio, que é um grande né, cirurgião robótico do Rio de Janeiro. Ele me falou uma coisa uma vez que me marcou muito. Ele falou assim, o robô vai permitir o desenvolvimento de novas tecnologias e quem não souber fazer robótica talvez fique para trás, porque se de repente a gente tem um desenvolvimento, por exemplo, que nem a gente tem a endocianina, que hoje em dia tem sido usada de maneira bem ampla na laparoscopia e na robótica, de repente vai se desenvolver aí algum tipo de coloração, algum tipo de corante ou substância que consiga permitir uma visualização melhor dos nervos. Quem não fizer cirurgia robótica vai ficar para trás nessa hora, né? Então, acho que é importante ter conhecimento nessa tecnologia. Concordo. Maravilha, pessoal. Reta final agora, tá bom? Reta final, eu quero saber qual a proposta de vocês para ampliar e melhorar a formação dos profissionais em neuropelvologia no nosso país. Quais são os planos para os próximos 5 anos que vocês pretendem colocar em ação? Por favor. A gente tem planos que... É legal a gente falar disso, porque a gente tem planos em conjunto, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, e eu acho que eu e o Henrique, o que a gente tem conversado um grande passo é formar um grupo, né? É juntar as pessoas que têm interesse de estudar a neuropelvologia e ter esse grupo ali junto, unido e tentando produzir alguma coisa. Então, esse, pra gente, é o primeiro passo. E aí, acho que o segundo passo é fazer ciência, né? É publicar, é estudar, é aproveitar a união das escolas, que a gente tem essa possibilidade aqui, né? Para fazer pesquisa
e ampliar o conhecimento, e aí sim a gente ter uma possibilidade de passar isso para frente e através desse grupo conseguir divulgar essa informação e ensinar cada vez mais, né? E acho que um primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sem dúvida, trazer tudo de uma forma muito séria. Acho que é tudo que o Gustavo falou, é fantástico. A gente troca muita figurinha, não só nós dois, mas assim, todo mundo que tem esse interesse, o Dr. Paulo também está junto com a gente sempre nessas iniciativas. Então, acho que a gente tem muito esse alicerce que eu estava falando lá no começo da pesquisa, da ciência, para fundamentar, para a gente não trazer coisas das nossas cabeças, mas sim algo que a literatura, o trabalho científico livre de viés vai nos mostrar que efetivamente funciona ou não, e não uma teoria da cabeça de alguém que sai fazendo e pronto. Então, algo que é efetivamente correto e que vai ajudar nossos pacientes. E também trazer o ensino para as pessoas, trazer o interesse e trazer um pouco do que o professor Possover fazia e faz ainda, lógico, do nível 1 e 2 mesclado no âmbito nacional. Então, a gente tá aqui junto também para lançar esse nosso curso que a gente vai fazer agora no finalzinho de novembro sobre a neuropaviologia, conceitos teóricos e práticos numa dissecção de cadáver, que é para tanto ginecologia, cirurgião coloretal, cirurgião geral, quem souber de laparoscopia ou quem tiver interesse nessa área, para a gente poder abrir, para ser uma porta de entrada ou então de aprofundamento. Então, assim, uma iniciativa muito bacana nossa, né, que a gente está trazendo para abrir as portas da neuropaviologia, de novo, com muita seriedade. Não é a ideia não é ser uma formação total, vou sair desse curso de 2 dias como um neuropaviologista pleno, mas algo que vai ensinar muita coisa, vai abrir muito a cabeça das pessoas que tiverem interesse. E um curso não só teórico e não só prático de técnica e tudo mais, mas um curso que a gente conhece hoje no aprendizado cirúrgico, que é um curso com cadáveres fresh frozen. Então, com aquele cadáver que descongelado, mas que ele foi congelado muito fresco, então ele tem aquele aspecto fresco para a gente treinar, conhecer a anatomia. Então esse é o nosso, acho que o nosso primeiro passo está sendo um pouco essa iniciativa. E junto, não só eu e o Gustavo, mas junto com o Dr. Paulo, Dr. Elizabeth, Dr. Maurício, para a gente trazer, são nomes aqui, tanto o Dr. Gustavo, uma coisa que eu esqueci de mencionar e peço desculpas por essa falha, fui aluno do Gustavo na faculdade, a melhor aula que eu tive de câncer de endométrio, inesquecível até hoje, veio dele, falo isso sempre. Mas o Dr. Paulo, que é um exemplo, acho que assim, também lembro de uma aula do Dr. Paulo no Mix, que o computador dele não funcionou, ele deu uma aula com papel e caneta para uma plateia de 450, 500 pessoas, e inesquecível, uma coisa fantástica, e trazer pessoas sérias para ensinar uma coisa tão importante. Né? Falem vocês um pouco, eu fico emocionado quando eu falo disso. É isso que, Henrique, acho que você falou tudo. Alegria, muito gostoso ouvir isso de vocês, muito bom. Eu fiquei feliz demais com esse dia de hoje, eu tenho certeza que todos que estão nos vendo aproveitaram essa conversa, a gente vai ter muita coisa boa pela frente. Vocês se preparem, porque esse fim de 2025, 26 e 27, vem muita neuropaviologia, vem muito conhecimento de anatomia, muito cadáver lab, que o Brasil vai entrar num novo patamar da formação dos cirurgiões em cirurgia pélvica avançada. Então, para finalizar, eu queria saber a mensagem que vocês deixariam para os jovens médicos interessados em se aprofundar. Mensagem de cada um de vocês para a gente poder encerrar esta noite agradável. Bom, primeiro vou dar uma mensagem minha, que eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, foi uma honra, e complementar o que o Henrique falou, que realmente eu tenho certeza de que esse curso vai alavancar o conhecimento da neuropaviologia no Brasil, e foi o que o Dr. Paulo falou. É isso, vai alavancar, a gente é um primeiro passo para o que vai vir aí pela frente, que vai ser muito legal. E com pessoas muito sérias, né? Com o professor Elizabeth, professor Paulo, professor Maurício,
Então, o Henrique e eu juntos aí fazendo esse grupo para divulgar isso aí e fazer isso funcionar. E a mensagem que eu deixo para os jovens cirurgiões que querem se aprofundar nessa área é: busquem estudo, busquem cursos, estudem bastante, façam as coisas de uma maneira séria, não sejam negligentes, não sejam inconsequentes ou imprudentes de realizar alguma coisa que você não tem conhecimento profundo no assunto. Então, é isso, tem que conhecer, tem que estudar, tem que fazer cursos com pessoas sérias e começar devagarzinho, aos pouquinhos, ir galgando os passos para não fazer nenhuma iatrogenia. Não, fantástico. E começar devagarzinho, eu acho que esse é o detalhe. Você não precisa de muito, eu brinco direto, assim, você conhece anatomia e inervação lá para trás, para Leonardo da Vinci já tem descrição, um livro cirúrgico e tudo mais. Então, a neuroanatomia funcional pélvica ou do corpo inteiro é uma coisa que vocês aprendem no primeiro ano da faculdade. É só pegar o livro de neuroanatomia de Gianato ou então um livro de fisiologia e olhar para trás, uma coisa assim que são conceitos básicos que é só voltar para lá e você já consegue entender muita coisa. Então, eu acho que se eu puder dar uma mensagem, abra um pouco a cabeça. Saia um pouco do mundinho que é só, por exemplo, a endometriose. Então, a endometriose dá o 6D, se eu tenho que aprender isso, se eu tenho isso, um exame eu vou indicar cirurgia. Sai disso. Vamos entender o que está por trás da dor. Eu acho que o mais importante é isso, escutar, olhar, e uma vez que a gente começa a abrir a cabeça, a gente vê que a gente sabe muito pouco. Mesmo eu, assim, tenho pouquíssimo conhecimento, eu acho que eu tenho muito que evoluir, quero estudar um monte de coisa, a gente tem um monte de projeto aí pela frente, temos espaço para muita gente se juntar a nós, para construir essa história junto, e junto com nomes que vêm para nos embasar e nos levar junto, o próprio Gustavo, mas Dr. Paulo, Dr. Elizabeth e Dr. Maurício, que são fontes da ciência médica ginecológica brasileira, que é, assim, fantástica. E agradecer Meus caros, foi uma alegria estar com vocês hoje. Bom demais esse bate-papo e tenho certeza que todos aproveitaram muito. E se você ficou infectado com o vírus da neuropovologia, nós temos aí, então, o link embaixo e o QR Code para você ter mais informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo para ampliar sua formação e seu conhecimento. Junte-se a nós nessa jornada pelo desenvolvimento e crescimento da neuropovologia no Brasil. Henrique, meu muito obrigado. Gustavo, meu muito obrigado. Uma boa noite. Está na hora de levar o leite para as crianças, por favor. É isso mesmo. Boa noite. E queria agradecer ao Dr. Paulo por estar com a gente também. Gustavo, também é uma honra demais estar com vocês aqui. Muito obrigado a todos. É isso aí, muito obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Até.